Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação na palavra e eu quero hoje tomar esse tema que eu coloquei sobre caminhar com Deus. Nós podermos caminhar com Deus, eu e você podermos andar juntos nesse caminhar tão gracioso e abençoador. Sim, eu coloquei esse tema porque, repare, Deus colocou-se a caminho e veio em busca de um homem que se tinha perdido. E hoje, como sempre será, Deus continua nessa busca, na minha, na sua, na nossa direção. Por exemplo, vamos tomar de início então, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o casal, o Adão e a Eva, precisamente decidiram viver em autonomia, por conta própria, e desligaram-se da comunhão perfeita do que é andar com Deus. Mas Deus não desistiu do casal. E diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E assim tem sido pelo caminhar da história. O homem se escondendo de mil e uma maneiras por causa do medo que sente agora em estar com Deus. Coisa que jamais era impensável quando estava em perfeita comunhão. Mas Deus não desiste. E lá no versículo 21 deste mesmo capítulo diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, amigo, amiga, Deus vestiu, mas já teve que haver ali a morte de um animalzinho inocente para tirar as suas peles e cobrir aquele medo e aquela vergonha que o homem e a sua mulher agora tinham de Deus. Mas Deus não tem vergonha de mim, de si ou de quem quer que seja. Ele busca e diz que Ele os vestiu. Ele quer nos vestir com a sua presença. E se você for ver no andar da história das Escrituras, você vai ver que, por exemplo, os filhos deste casal, quando começamos a ler o capítulo 11 de Hebreus, começa por descrever que a palavra de Deus criou o universo e depois fala dos heróis da fé. Começa por falar dos filhos deste casal, dizendo que Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que o irmão Caim e que teve a aprovação de Deus. Ou seja, aquele filho continuou agora matando um animalzinho para agradar a Deus. Ou seja, houve ali realmente uma transmissão da atitude que Deus fez em matar aquele animal, tirar as peles e cobrir o homem. Agora também o seu filho, e por aí fora foi assim acontecendo, se construindo altares e se sacrificando animais até chegar ao expoente da fé, que, como bem sabemos, foi Abraão, que chegou então a pontos aí sim de querer sacrificar o seu próprio filho Isaque diante de Deus. Também era a sua confiança, mas Deus, claro que não permitiu que ele estendesse a mão no rapaz e então apontou este evangelho futuro que estava por se manifestar, pois que aqui nesta época vivia sobre a sombra da cruz. Era uma imagem de coisas que futuramente estariam para se manifestar de uma forma gloriosa e poderosa. Mas Deus, você sabe que depois de Abraão, Isaque, Jacó, veio o seu filho José, e no meio daquela trapaça dos seus próprios irmãos entram ali no Egito. Depois há uma grande fome na terra, os egípcios ficam, os judeus ficam, o povo hebreu fica ali por cerca de 400 anos, torna-se escravo dos egípcios, e então Deus levanta com mão forte Moisés para ser libertador e legislador da sua nação, o povo hebreu. Neste caminho, então, Deus vai mostrando que lá no Sinai iria então revelar para Moisés a forma gloriosa de afirmar
para o seu povo que era com eles, que estava com eles, que queria caminhar com eles. E lá então, no Sinai, Deus revela para Moisés, dizendo assim, leia comigo, e me farão um santuário, habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farás. Ou seja, com todos os meios e utensílios para se exercer o ritual, a cerimónia de culto a Deus, de Ele querer estar no nosso meio. Repare, e habitarei no meio deles. Faz lembrar o Senhor Jesus quando disse, onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas, eu estarei aonde? No meio delas, quer dizer, no meio ambiente, onde está essa gente que quer saber de Deus e como Deus decide andar com elas e caminhar, então Ele faz-se presente. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui Deus mandou fazer um tabernáculo, um santuário portátil, porque o povo agora, depois de ser tirado da escravidão do Egito, caminhava, peregrinava no deserto e lógico que era um templo portátil. E tinha todo aquele então aparato para prestar culto a Deus. O que é que nós vemos? Tinha lugar do sacrifício no pátio, tinha depois na parte interior onde era queimado o incenso, que diariamente ali era queimado, que representa as orações dos santos, como lemos em Apocalipse. Depois tinha o Santo dos Santos, que estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, a vara que floresceu de Arão, e uma porção do maná que Deus dava do céu, para sustentar e alimentar o seu povo. E ali o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, enfim, tinha todo esse aparato, que não vou aqui ficar muito no pormenor, porque a minha intenção não é essa, mas Deus deu para estar com o seu povo, caminhar com o seu povo, abençoar o seu povo, libertá-los, guardá-los, dar direção às suas vidas. Então nós vemos que assim pelo caminho da história foi até chegar a Davi, aonde certo dia no seu palácio, olhou para este tabernáculo e fez essa lamentação diante de Deus. Bem, como é que eu posso viver num palácio aqui fixo e com todos os confortos e a arca da aliança, da presença do meu glorioso Deus está numa tenda? Então quis construir um templo fixo para Deus, do qual Deus não se agradou de tal coisa, e que se você for ler depois com calma aí na sua casa, em Atos, no capítulo 7, quando há o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, ele diante do sumo sacerdote, ele descreve tudo o que aqui eu estou tentando falar, ao pormenor, desde o início de tudo o que existe, passando pelo pai da fé Abraão, chegando a Davi e até o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você veja que Deus sempre quis estar no meio do seu povo e caminhar com ele e abençoá-lo. Só que Deus, mesmo assim, disse a Davi que ele não faria o templo, porque tinha as mãos com sangue, era um guerreiro, mas o seu filho Salomão iria construir. Ou seja, um Deus benigno, um Deus bondoso, um Deus que faz de tudo. Você pode ver, Deus faz de tudo para nos ver felizes. É dar tudo a quem nada tem. E nós, por vezes, sermos teimosos e fazermos as coisas à nossa maneira. Diz assim, então, só para nós termos essa visão, lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao 3, quando Salomão terminou a oração lá naquele templo, desceu o fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao ver o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então eles reconheceram Deus no caminho da sua vida.
mesmo Deus fazendo aquele reparo a Davi que não era daquela forma, mesmo assim, ele se manifestou. Por outro lado também, depois, se você neste mesmo capítulo ler depois, você vai ver aquele tal versículo muito usado, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e tal, e diz que os meus olhos vão estar atentos nesta casa, e enfim, que irá sempre se manifestar e tudo isso, que foi o que o Senhor Jesus falou, não é? Dizendo, quando purificou o templo, dizendo, olha, vocês fizeram da casa do meu pai, que é chamada casa de oração para todas as nações, uma casa de câmbio, uma casa de negócio, uma casa de comércio, e isto tornou-se um covil de ladrões. E expulsou, e tudo isso se manifestou de uma forma catastrófica, porque ali Jesus estava mudando a direção de verdadeiramente onde a glória de Deus estava no momento, está hoje e estará até que Ele venha nos buscar. Você vê que em Mateus 1,23 diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Como é que Deus dizia lá? E habitarei no meio deles. Queria habitar no meio do seu povo. E você vê que aqui, quando este anjo diz a Maria, dizendo que dará à luz um filho, ele será chamado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele quer estar no nosso meio. João descreve e diz assim, e o verbo se fez carne, e aqui diz, e habitou, tabernaculou, montou a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amigo, amiga, uma vez que a experiência do povo israelita, do povo judeu, era no templo, agora mudou a direção dessa glória. Ela não está mais fixa no templo. Agora essa adoração está no que João aqui diz. Ele se fez carne e depois diz que está entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Então aquela glória que um dia se manifestou no templo, naquele lugar, agora ela concentra-se no Senhor Jesus. Que foi quando o Senhor Jesus disse, quando foi exclamado pelos seus discípulos, olha, que pedras, que templo, que monumento, ele diz, isto não ficará pedra sobre pedra, e depois há uma exclamação, ele diz, olha, que destruam este santuário, destruam este templo, porque em 3 dias eu vou construí-lo. E diz assim, mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo, quer dizer, já estava em curso o plano para matá-lo. Então Jesus estava dizendo, vocês que realmente destruam, porque vai haver uma nova construção. Ele já tinha dito até, lá em Mateus 12, diz assim, pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior que o templo. Quer dizer, a experiência, e veja bem, Isaías e muitos outros tiveram uma experiência e revelações de Deus no templo. Mas a questão agora aqui, ela está em que Jesus agora é a direção da adoração. E isso nós vemos quando? Quando é que nós vemos, se você me perguntasse, quando é que eu vejo a mudança da direção dessa glória para ser transferida completamente para o Senhor Jesus? É quando na cruz há aquele brado de vitória dizendo que está consumado, e diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quer dizer, do lugar santo para o santo dos santos, onde se queimava o incenso e eram feitas as orações diárias, agora para o lugar íntimo, onde só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para sacrificar pelos pecados de todo o povo. Diz que agora rasgou, não é só uma vez por ano e um sumo sacerdote. Não, o sumo sacerdote agora é o Senhor Jesus.
Ele penetrou no Santo dos Santos e o Pai rasgou do alto a baixo. Não foi o homem que rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi Deus que caducou aquele antigo culto agora para uma nova adoração, através do seu Filho, Jesus Cristo. E amigo, amiga, é por isso que o Senhor Jesus diz, leia, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para onde? Para Ele, e faremos nele morada. Amigo, amiga, quando eu e você recebemos esta palavra, não importa onde, você realmente pode estar num templo, mas estar num templo onde as pessoas que ali vão são esta casa, são este templo, são esta tenda, são este tabernáculo do Espírito Santo que o Senhor Jesus derrama no seu coração para que Ele e o Pai venham habitar. Não é aqui nem acolá, dizia ele a respeito do seu reino. Não vão. O reino está dentro de vós. É dentro. É que quando, independentemente de onde você recebe esta revelação pela sua palavra, você, no seu íntimo, você passa a adorá-lo. Você vê verdadeiramente onde a glória de Deus habita. Sabe, isto faz lembrar, por outro lado, lembra de João capítulo 4 da Samaritana. A Samaritana, ela estava confusa. Ela diz, olha, nossos pais, os samaritanos, adoram a Deus aqui no Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é no templo, é lá em Jerusalém. Eu não sei onde me encontrar com Deus, onde caminhar com Ele, onde ter um encontro com Ele. E Jesus então diz que hoje, nem naquele monte, nem no templo, é para adorar. Hoje o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. É quando, e diga-se de passagem, hoje a palavra de Deus ela está tão exposta. Tem tantos meios para nós recebermos a verdade no nosso interior e nos relacionarmos com o nosso próximo, o nosso semelhante, nos perdoarmos uns aos outros, nos alegrarmos uns com os outros, nos amarmos uns aos outros. Meu Deus, está tão simples e a gente vê o contrário. Tanto partidarismo, tanto exclusivismo, tanto ego. Eu é que estou certo, o outro é que está errado. Meu amigo, minha amiga, nós temos um Pai que nos ama a todos. Às vezes você pode pensar, por exemplo, que tem um inimigo, mas Deus ama aquele seu inimigo. Deus, é como nós líamos, louvai o Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Não tem limite. E amigo, amiga, para nós terminarmos, porque essa foi a minha intenção nesta nossa meditação hoje na palavra, compreendermos esta intenção de Deus em caminhar conosco pelo caminho que nós vamos pela vida fora. Quando o Senhor Jesus, Ele tira aquele câmbio, aquela situação, diz que os discípulos lembraram do Salmo 69:10, quando diz assim, o zelo da tua casa me consome e as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. E nós vemos aqui que quando, lá no versículo 22 do capítulo 2 de João, quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na Escritura e na palavra do Senhor Jesus. Ou seja, a Escritura, o caminho da história da fé, desde o dia que Deus busca o casal perdido lá no jardim do Éden, até a vinda do Senhor Jesus, nós cremos nestas Escrituras e vemos que essa glória que foi caminhando, essa graça redentora que foi caminhando, ela agora está no Senhor Jesus e nas palavras dele que nós devemos verdadeiramente crer e nos entregarmos de todo o coração. Eu hoje termino com uma breve história que eu vi um dia destes num pastor contando numa rede social, uma história muito interessante que achei realmente de grande espiritualidade, quando ele conta que um rapaz um dia matou uma pessoa e foi condenado à forca. É certo que naquele país
tinha aqueles chamados indultos que uma vez por ano soltavam um preso. Lembra quando o Senhor Jesus, por exemplo, também, quando Caifás trouxe Barrabás e o Senhor Jesus, porque era tradição soltar um homem, eles não escolheram o Senhor Jesus, mas escolheram Barrabás. Então, aquele rapaz cometeu esse crime e ia ser enforcado. Era a sentença de morte que lhe cabia. Mas, entretanto, como tinha sido bem comportado, como tinha tido realmente uma boa conduta, enquanto ali preso aguardando julgamento e guardando a sentença, o governador daquele lugar decidiu que antes de soltar, de libertar, queria pôr aquele rapaz à prova, queria fazer um teste com ele. Colocou-se como se fosse um pregador, levou uma Bíblia e dentro da Bíblia levava então a carta de total liberdade daquele rapaz. Quando lá chegou à cadeia, o diretor levou até lá o governador. Só está aqui o governador, presta atenção, porque ele vem aqui falar contigo, ter uma conversa muito séria antes da tua condenação, da tua execução, aliás. E o governador, chegando, meu rapaz, eu queria falar para você de algo que eu trago aqui neste livro. E ele ficou muito furioso e falou, olha, eu nem quero falar com você, muito menos quero saber desse livro. Pode ir embora. E começou ali a teimar, não quer saber, e tal. E o governador, mas meu rapaz, eu nem falei ainda, por favor, escute. E teve ali um bocado tentando convencer o rapaz a ouvi-lo. Não quis, o governador foi embora. O diretor veio até aquele rapaz e disse, você foi tão burro, tão estúpido. Você sabe o que aquele livro trazia? Era a sua liberdade. Sabe quem era aquele homem? Era o governador. E no dia que ele foi para ser enforcado, ele, como todo preso que é condenado à morte, tem direito a manifestar um discurso, a ser concedido um pedido, e ele então pediu para se dirigir à população que ali estava para assistir à sua execução. E dizendo assim, olha, eu estou aqui só para declarar uma coisa para vocês, e especialmente vocês jovens, mas a todos no geral, é que não desperdice as oportunidades de Deus caminhar na sua vida. Porque hoje eu estou aqui para pagar não o crime que eu cometi, porque diante dos vossos olhos, sim, vocês... Não, ele matou e vai ser morto pagando. Não é, por mais incrível que pareça. Eu estou aqui para pagar o preço de ter rejeitado o meu perdão e a minha liberdade. E então contou o facto que se passou com ele e do perdão que ele deitou fora. E assim tem sido na vida de muita gente. Amigo, amiga, não julgue pela aparência. Pode ser a pessoa mais insignificante. Pode estar dentro de um templo ou fora de um templo. Seja ela quem for. Se alguém te traz a palavra de Deus e você no seu espírito, por causa daquela palavra, sente perdão, arrependimento, sente um amor verdadeiro, sente uma alegria, uma paz, sente todos esses sintomas graciosos que Deus manifesta quando se apresenta no caminho da nossa vida, não deixe para amanhã, amigo, amiga. Se esse é o seu caso, receba-o agora neste instante. Entregue-se aos pés do Senhor Jesus, pois o meu, o seu, o nosso encontro com a glória de Deus, ele dá-se aos pés do Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é o Deus da glória, é o nosso pastor e bispo da nossa alma. Até a próxima meditação. Forte abraço. Que ele, o Senhor Jesus, te abençoe poderosamente. Até a próxima.